Eu pretendo, nesse período agora, fazer uma análise desse momento delicado da vida nacional, na perspectiva de um partido, como o PSOL, nosso partido, que faz oposição ao governo Dilma pela esquerda. O que é que eu quero dizer com isso? Que nós não nos confundimos em absoluto com os setores fascistas de extrema direita, que inclusive devem estar se manifestando no próximo domingo. Vou começar por ele, né, Vossa Excelência vai concordar em parte do meu pronunciamento. Outra parte, talvez tenha dificuldade, mas eu peço a reflexão de Vossa Excelência. Primeiro, porque se alguém acreditar de que essas manifestações elas tinham um caráter democrático, elas estavam voltadas para a justa cobrança com relação à punição da corrupção no país, que estavam mostrando a insatisfação de parte grande da população com relação aos aumentos das tarifas públicas, a vinda e a participação do que eu considero uma das figuras mais nefastas da política nacional, execrável mesmo, que é o deputado, com licença da palavra, Bolsonaro, que alguns chamam de Bolsonaro, para esse domingo, desmascara esse cara. Desmascarar esse cara. Eu penso que pode haver, certamente há, pessoas de boa índole, de boa vontade, que têm participado desses atos, que estão insatisfeitos com o governo, que traiu o seu programa e que traiu as propostas apresentadas em campanha, principalmente no segundo turno, de ampliação dos programas, manutenção e ampliação dos programas sociais, de manutenção dos preços públicos, e que hoje, com justa razão, eu vou falar isso logo em seguida, estão absolutamente insatisfeitos com esse governo. As pesquisas comprovam isso. Nunca nos últimos tempos houve um governo tão popular como o segundo governo Lula, por razões óbvias. Claro que há um lado da insatisfação dos que perderam as eleições e manejam de manipular isso, mas há dados reais de desemprego, há dados reais de corte na saúde, de corte na educação, de corte nos programas sociais, e hoje, um ano e meio depois, em que aqui as pessoas ligadas ao prefeito Roberto Cláudio elogiavam o fato do despejo do Alto da Paz, porque tinham 400 moradores e 202 mil, eu sei, beneficiados, um ano e meio depois. Nada foi feito para o Alto da Paz e houve nova ocupação exatamente em função disso. E o que a Prefeitura fala, que está ligado à questão dos cortes do governo federal. É fato, portanto, isso. Mas é inaceitável do ponto de vista democrático. Hoje em dia, qualquer ato com a presença do deputado Bolsonaro, aquele que defende a volta da ditadura, aquele que se mostra tão forte no combate ao crime de corrupção ou aos criminosos, mas a coberta e defende os crimes cometidos pela ditadura, aquele que agrediu verbalmente as mulheres na tribuna da Câmara ao dizer que a deputada que foi secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário, merecia ser estuprada. E ali não foi um desrespeito somente à colega dele, deputada, foi um desrespeito a todas as mulheres do país. Aquele que, inclusive, numa visita ao boicote do Rio de Janeiro, agrediu fisicamente o senador Rodolfo do pessoal do Amapá. Aquele que diz que buscar a
trabalho de cachorro no escárnio do vereador de Iguaçu as famílias que querem efetivamente enterrar os seus mortos. Não é aceitável. Eu fiz uma postagem no Facebook pedindo perguntando a essas pessoas como se justifica estar no ato ao lado do Bolsonaro. Se essas pessoas não conheciam, não tinham estudado a história geral, a história do Brasil, para saber o que foi o nazismo na Alemanha, o que foi o fascismo na Itália, ou o que foi a ditadura civil militar no Brasil. E no final eu perguntava: será que vocês têm coragem de dizer à mãe de vocês e aos filhos de vocês que vocês estavam participando de um ato ao lado do Bolsonaro, para mim, é imperdoável. Essa manifestação do dia 16, ela está suja de sangue, essa que é a verdade, porque ela traz, vou ouvir Vossa Excelência, estou terminando o raciocínio para permitir esse bom debate. Então, quero, portanto, dizer, não estaremos no dia 16, se nós não estávamos mesmo, agora com a vida do Bolsonaro, tá certo? Aí é mais grave. Mas, o fato de, inclusive, acharmos que nesse momento não há razões jurídicas que fundamentem o impeachment da presidente Dilma, porque não se pode ser, o impeachment não pode ser, vamos dizer, um acerto de contas de uma eleição ou em função da insatisfação popular. Tem uma legislação, tem uma Constituição que há de ser cumprida. Isso não significa dizer, e aí vem a segunda parte da minha fala, de que nós possamos defender o governo Dilma. O governo Dilma é indefensável. O governo Dilma chamou para o seu Ministério da Fazenda, para a sua política econômica, um neoliberal que acha que o problema está nas contas públicas, que não atinge os direitos dos ricos, porque na crise os ricos ganham cada vez mais, basta olhar os lucros dos bancos e transfere a conta para a população. Transfere a conta para a população mexendo no seguro-desemprego, transfere a conta na população cortando recursos da saúde, da educação, universidades paradas por falta de recursos, jovens que tinham seus fiéis e que garantiam a sua educação prejudicados por cortes também de fiéis. E aí veio o velho PMDB de guerra, através do senador Renan Calheiros, pretensamente lançando uma boia de salva-vidas para Dilma, que está acossada, talvez pelo pior presidente que a Câmara dos Deputados já teve nos últimos tempos, o senhor Eduardo Cunha. E Renan Calheiros vem propondo uma Agenda Brasil. A Agenda Brasil, que poderá significar um retrocesso social, político, cultural e ambiental muito maior. Por isso que eu dizia, não é o fato de sermos contra o impeachment, não é o fato de sermos oposição a Dilma que não iremos, que nós iríamos para as manifestações do domingo. Mas o fato de não irmos para a manifestação do domingo não nos permite absolutamente aceitar uma agenda que chancela as terceirizações. Esse é o ponto que está lá. Segundo, que ataca o SUS, mas é no aspecto ligado à questão indígena, no aspecto ligado à questão ambiental e à questão cultural, que essa Agenda Brasil, que a presidente já elogiou, porque ela pegou a boia de salva-vidas. Esse é o verdadeiro golpe. Não o golpe da Dilma, mas o golpe das populações indígenas, porque a proposta do Renan Calheiros ela é muito clara. Rever os marcos jurídicos
215 ou 315, eu não me lembro aqui exatamente o nome, que pretende acabar com a possibilidade do executivo fazer demarcação de terras indígenas e quilombolas e unidade de conservação. E, portanto, tá certo? Acabar completamente com a demarcação das terras indígenas e agravar o genocídio que nós temos com relação aos povos indígenas. Segundo, rever a legislação da zona costeira de áreas naturais protegidas e cidades históricas. Vejam, nós estamos numa crise hídrica muito maior do que a crise política. Nós estamos numa crise climática muito maior do que a crise hídrica, porque a crise hídrica já é decorrente da crise climática. Nós vemos o que aconteceu em São Paulo, que tem uma dupla causa: o desmatamento da Amazônia, porque as chuvas de São Paulo vêm da Amazônia, uma parte dela, e o desmatamento das áreas de preservação permanente. O que o Senado propõe, ou o Renan Calheiros propõe, e a Dilma acha lindo e maravilhoso? Rever, ou seja, flexibilizar, ou seja, diminuir as áreas protegidas, na contramão do que está acontecendo no mundo, inclusive dentro do governo brasileiro, que está preparando uma proposta para levar a Paris na Conferência das Partes do Clima 21, que nós vamos ter em novembro deste ano. Revisão do marco jurídico do setor de mineração, ou seja, minerar em terras indígenas, minerar em unidade de conservação. Quarto, PEC das obras estruturantes, estabelecer o processo de fast track, né, a rapidez para o licenciamento ambiental para as obras estruturantes do PAC, simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental. Ou seja, na crise que nós estamos vivendo, na crise que o governo vive e que a sociedade paga, principalmente os trabalhadores, a conta está sendo passada para a natureza, a conta está sendo passada para o patrimônio histórico, a conta está sendo passada para os povos tradicionais, porque os pescadores vão ser atingidos com essa revisão, inclusive do licenciamento e investimento na zona costeira. A conta está sendo repassada para os povos indígenas e quilombolas, a conta está sendo repassada para os trabalhadores através da terceirização. Essa é a agenda brasileira. Então nós vivemos, está certo, uma certa esquizofrenia nesse momento. Ou o sujeito tem que se declarar uma oposição de direita, fascista, reacionária, golpista, como essa que está sendo levada a efeito por Aécio, Bolsonaro e Eduardo Cunha, pelos quais eu não tenho nenhum respeito, ou o sujeito tem que virar um governista de bandeirinha, achando que a Dilma de hoje é a Dilma da luta contra a ditadura militar. Não, ela se afasta cada vez mais, e até as vozes lúcidas que ainda tem no PT ou na esquerda e que não estão ligadas à esquerda radical como o pessoal do PSTU, já chamam a atenção disso. Quantas vezes Frei Beto chamou a atenção dessa situação? Alguns setores do PT, inclusive, saíram, né, pedindo a queda do Joaquim Levy. O líder do MST, João Pedro Sterling, também. Como se o Joaquim Levy, quando disse João Pedro, porque ele tem um respeito muito grande, fosse um infiltrado no governo. Ele está ali por decisão da presidência da República, que resolveu adotar, tá certo, um programa neoliberal, que era um programa que era criticado no Aécio e que acabou por ser implantado e que explica a sua queda de popularidade. Porque nos setores médios, a queda de popularidade está ligada ao problema da corrupção, é verdade. Mas nos setores populares, a queda de popularidade está ligada ao sentimento de ter sido traído pela presidência, tá certo, da República, que prometeu na campanha não só manter, como ampliar os seus programas sociais. Se Dilma abraçar esse plano, vai ser o abraço dos afogados. Por que não se apostar, tá certo, em uma economia que possa valorizar o meio ambiente, o nosso patrimônio histórico, respeitando o direito das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e quilombolas, dos
nossos pescadores. Mas não, essa conta ela vai ser salgada. É por isso que nós não estaremos também em nenhuma manifestação de apoio a Deus. Não, ela só conseguiria efetivamente o apoio popular se ela der uma virada nessa política que está aí. O que é preciso, portanto, tá certo? É um outro caminho. É o que nós